começar logo, rapidamente, a gente já está enrolando demais fazendo o nosso teste aqui, já tem alguns minutos aí que estamos ao vivo. Eu não consigo ver pelo retorno da TV, nem pelo retorno do celular. A gente já está ao vivo já tem um tempinho, consigo ver o chat. Consigo ver o chat no YouTube, consigo ver o controle remoto, legal. Eventos, bacana, consigo ver essas informações aqui pelo celular. Interessante também. Vou deixar aqui o celular de lado, exatamente porque a gente está com o controle da live, né? Para quem está querendo ver, a gente está controlando a live toda por aqui. Assim vai ser também quando tivermos nos podcasts, tá? Os convidados vão estar aqui na mesa com a gente vai estar controlando aqui pelo celular, quando não tiver ninguém ali controlando pelo computador de stream, beleza? Bom, nosso roteiro de hoje é dedicado à geopolítica e economia mundial, então atualidades. Isso pode te dar repertório, isso pode te dar know-how, conhecimento e até mesmo uma noção do que trabalhar na sua redação, no seu trabalho de escola, vai te ajudar na geografia, na história, na sociologia, na filosofia, dentro das ciências humanas, para o Enem, na UERJ, e até mesmo dentro da sua escola. Então, a gente começa assim, entendendo que vocês estão sendo muito bem-vindos aqui para a Nidos Educação, principalmente no nosso episódio especial, semanal de geopolítica e economia. Lembrando, a gente vai chamar isso aqui de podcast de atualidades ou noticiário de atualidades da Nidos Educação. E nessa semana a gente vai encontrar ali alguns pontos importantes. Eu separei aqui 10 tópicos para vocês, tá? Começando que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, alertou para a desaceleração global recentemente. O Fundo Monetário Internacional então vai divulgar uma projeção indicando o crescimento mais fraco das economias mundiais. Isso vai preocupar governos e empresas pelo mundo todo, principalmente quando a gente fala do globo central, dos países centrais da Divisão Internacional do Trabalho, pois significa menor geração de empregos e mais dificuldade para países endividados. Isso é muito por causa da guerra lá na região do Irã e por causa dos fechamentos do Estreito de Hormuz, aquela confusão toda no Estreito de Hormuz que a gente vai trabalhar logo em seguida na segunda notícia, né? As razões, além da guerra, muitos países estão com juros altos, a inflação vai persistir, principalmente porque a gente depende do combustível fóssil para o transporte mundial. E aí, claro, muitos países ainda dependem do combustível fóssil para a geração de energia, ou dependem do combustível fóssil do petróleo, principalmente, para a produção industrial. Isso vai acabar acarretando um aumento da inflação, um aumento dos combustíveis, aumenta também o preço dos alimentos, vai reduzir o lucro das empresas, que vai gerar desemprego, que vai gerar um baixo crescimento desses países, principalmente os países que estão na economia central do mundo, que obviamente os Estados Unidos está aí mais envolvido do que nunca nisso, graças à guerra contra o Irã. A segunda notícia de hoje é a guerra do Oriente Médio, que vai pressionar o petróleo. Então a primeira notícia está conectada na segunda, aliás, todas têm um ponto de conexão, mas a primeira e a segunda são super conectadas, né? A guerra no Oriente Médio pressiona o valor do petróleo. As tensões no Oriente Médio voltam a preocupar o mercado internacional. A região concentra grandes produtores de petróleo, é a maior região produtora de petróleo do mundo, não tem a maior reserva de petróleo do mundo individual para cada país, porque a Venezuela tem essa maior reserva, mas se a gente pega ali os países da região do Golfo Pérsico, né, da região que vai até o Estreito de Hormuz, nós temos os maiores produtores de petróleo do planeta Terra. A gente tem Irã, Kuwait. Passou um infeliz aqui, um sem mãe qualquer, mas vamos lá. Estreito de Hormuz, né? Tava lá. Bom, ali no Golfo Pérsico a gente tem Irã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, né? A gente tem Arábia Saudita, né? Vários países ali que são grandes produtores de petróleo, grandes exportadores de petróleo e que todos esses produtores de petróleo mandam a maior parte do seu petróleo para a Europa e para os Estados Unidos, que são os maiores compradores. A Europa hoje compra muito petróleo dali daquela região por causa dos embargos com a Rússia, né? Devido à guerra da Ucrânia, a Rússia para de enviar petróleo e gás natural para a União Europeia. Lembrando que 70% do gás natural consumido pela União Europeia antes da guerra da Ucrânia vinha da Rússia. E aí eles usavam esse gás para aquecer as casas, para a indústria e até mesmo para automóveis. Então eles vão quebrar isso, eles não vão ter mais esse acesso por causa da guerra na Ucrânia. E agora com a guerra no Irã, isso vai dificultar a chegada de petróleo, de combustíveis fósseis na região europeia. Isso vai aumentar os preços na Europa ainda mais. A vida na Europa está complicada para quem mora por lá, principalmente quem é imigrante, né? Tá vendo os preços subindo muito rapidamente, tendo um nível de dificuldade ali maior de sobrevivência. A gente vai ver que isso também vai afetar as Américas, né? O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de petróleo, vai tentar reverter essa situação com várias medidas,
mesmo assim o valor dos combustíveis sobe cada dia mais devido ao processo todo lá no Oriente Médio, tá? Também porque a gente não tem as nossas próprias refinarias para a gente definir preço e organizar preços aí do combustível que vai para a bomba do consumidor geral brasileiro, tá? E vamos lembrar que sempre há um risco de escalada militar nessa região. Cresce o medo da interrupção do fornecimento global de energia, elevando o preço e pressionando a inflação. E aí, inflação geral, como eu já falei, afeta principalmente os alimentos, né? Vai afetar principalmente os alimentos porque é algo essencial, ok? O Brasil pode ganhar com exportações, mas o risco é alto para a inflação. E aí a gente entra na terceira notícia, com o petróleo sendo uma das commodities mais valorizadas do mundo, o Brasil pode aumentar a receita externa, pode passar a exportar o seu petróleo para grandes países que vão pagar bem por isso, né? Porque o petróleo é uma commodity, então vão acabar pagando o preço internacional por ele, em dólar. Porém, os combustíveis mais caros pressionam fretes e elevam o custo de vida. O mesmo cenário gera oportunidade nas exportações para criar dificuldade para as famílias brasileiras. O que vai acontecer é o que a gente prevê, o que essa notícia traz para a gente. Lembrando, todas as notícias estarão para vocês na descrição quando isso virar um vídeo, né? Quando essa live se tornar um vídeo, vocês vão ter todas as notícias aí na descrição para vocês, certo? São notícias retiradas de grandes portais de notícias, grandes portais internacionais. Algumas notícias estão em inglês, então paciência. As notícias ali a gente está buscando em grandes portais de notícias do mundo. Sobre o Brasil, novamente, como a gente tem um grande potencial de exportar o nosso petróleo, o que vai acontecer é que o nosso valor de petróleo pode acabar subindo, né? Também porque oferta e demanda, uma das coisas básicas do capitalismo, acaba levando o nosso país a vender petróleo com preço mais elevado. Isso vai levar para a gente, vai trazer para a gente um lucro com o país, mas ao mesmo tempo isso pode reduzir o fluxo de combustíveis, o fluxo de petróleo para a geração de combustíveis nas bombas ali no dia a dia do brasileiro. Isso pode acabar também alavancando o preço da gasolina, ou mantendo o preço da gasolina num preço já elevado. Para quem está me assistindo aí, não sabe de onde eu sou, nunca me viu, nunca ouviu falar da minha pessoa, eu sou o professor Jason, analista de educação, professor de História e Geografia, por isso que a gente está falando de atualidades e ciências humanas, e eu sou de Volta Redonda, uma das cidades que já foi considerada a cidade mais cara para combustíveis, né, para gasolina principalmente. Né? A gasolina em Volta Redonda é uma das maiores e mais caras do país. Tá? Chegou a ser a mais cara do país durante o período de pandemia. A gente atingiu aí 9,80, 9,70 o litro da gasolina durante o ano de 2020, 2021. Ali a gente teve esse aumento absurdamente gigante. Mas é uma questão da cidade. A cidade sempre teve esse problema com valores altíssimos de gasolina, né? E os combustíveis outros seguem o mesmo padrão de aumentar o valor, e você vai para cidades vizinhas, o preço já é menor, já é reduzido, ou até mesmo impostos que já estão na divisa, né, no limite de um município com o outro, já é um pouco menor. Né? Quanto mais central, mais caro fica. E aí, a gente vai encontrar isso também refletindo da forma nacional. Tá? A quarta notícia é que o Banco Central mantém cautela em relação aos juros, exatamente por causa da inflação, que vai ser impulsionada pela questão do petróleo e da guerra. Então, o Banco Central sinalizou prudência em relação aos próximos movimentos da taxa Selic. Os juros altos ajudam a controlar a inflação, mas encarecem o financiamento, também vão dificultar aí os investimentos e freiam o crescimento econômico do país. Mas é algo fundamental para que a gente possa segurar a inflação devido à questão da guerra do petróleo. Lembrando que as nossas notícias até aqui elas estão sendo muito focadas no que é a questão do Estreito de Hormuz, da guerra, do petróleo, como isso influencia a economia e como que isso vai movimentar a economia do mundo e principalmente do nosso país. E aí, na quinta notícia, a gente tem o Brasil se aproximando da Europa, e o Brasil vai se esforçar, vai aumentar os seus esforços de interesse, né, e vai ampliar as parcerias econômicas e políticas com a Europa. E esse movimento envolve tecnologia, sustentabilidade, e também a gente vai ver investimentos no comércio e ampliação na margem da manobra diplomática brasileira. Então, o nosso presidente ele frequenta ali os salões europeus, e ele está nesse momento conversando com vários presidentes da Europa, com vários primeiros-ministros, líderes europeus, exatamente aquele processo de negociação que a gente vem vendo nos últimos anos da União Europeia e do Mercosul se aproximando e se tornando blocos irmãos, blocos que se conectam, né, que tem muitas relações entre si. A Europa percebeu no Mercosul, principalmente no Brasil, um caminho para o seu crescimento e desenvolvimento, também um caminho de aliança para se sustentar e se proteger do avanço econômico da China e dos Estados Unidos, percebendo que o Brasil é um grande parceiro comercial da China, pertencente à BRICS. A Europa acaba
percebendo também que é muito interessante para eles essa aliança com o Brasil, por ser um país democrático, né, por ser um país que tem as suas boas relações com o mundo inteiro, melhor do que a China, né, que tem ali algumas buscas com o mundo, tem um governo não democrático. Então, eles percebem que essa movimentação em direção ao Brasil é interessante economicamente para eles, é interessante também para regular e equilibrar as forças de poder do mundo, né? A gente fala ali, para quem já estudou comigo sabe que a gente fala de antiga ordem mundial, velha ordem mundial, nova ordem mundial. E a gente está vivendo agora uma novíssima ordem mundial, em que os Estados Unidos está cada vez menos poderoso, cada vez mais desesperado para mostrar poder. E a gente está vendo o Mercosul, a União Europeia, a BRICS, crescendo como blocos econômicos e aumentando e ampliando as relações globais, né, graças ao avanço da tecnologia de transporte e comunicação. Eu falo isso quase toda a aula do 9º ano e no ensino médio. Né? A globalização é pautada nisso. Relação entre comércio e serviço, a relação é direta ligada à tecnologia da informação, ou seja, comunicação e transporte. Né? Então a gente tem um avanço acontecendo, interesses de vários países entre si, que vai incomodar muito a economia dos Estados Unidos, que foi hegemônica por muito tempo. E a gente vai falar disso já na notícia 6. Na sexta notícia, a gente tem um acordo entre a União Europeia e o Mercosul para reduzir tarifas, ampliar mercado dos consumidores e facilitar trocas comerciais. Também vai gerar, aí a gente vai ter um debate sobre essa unificação, ou essa relação direta entre os blocos, que vai reduzir parte da competitividade, mas vai aumentar a competitividade com a China, por exemplo. A União Europeia quer tomar uma fatia do mercado brasileiro, que hoje está na mão dos Estados Unidos ou da China. A gente tem um grande parceiro comercial e nós temos um grande mercado para disputar esses parceiros comerciais, esses fornecedores, né? Ampliando então a margem, e aí a gente vai ver uma exigência da União Europeia, né, para que a gente tenha essa competitividade, para que a gente tenha essas boas relações. Uma das exigências da União Europeia é a questão ambiental, com a proteção ali também de empregos locais. Então, a União Europeia faz exigências ambientais ao Mercosul, principalmente ao Brasil, que é o seu principal parceiro, em relação à sua conexão comercial. E aí, como eu falei dos dois bonitos, né, a gente está na 7ª notícia agora, China e Estados Unidos continuam a disputa global. Mesmo enfrentando barreiras comerciais, a China segue forte nas exportações. Os Estados Unidos buscam conter essa expansão. A rivalidade envolve comércio, tecnologia, semicondutores e influência política. A gente sabe que a China busca cada vez mais a nova rota da seda. Ela busca, em países menos desenvolvidos, em países em desenvolvimento, e financiar com dinheiro próprio ou com dinheiro da BRICS, né? O banco da BRICS, presidido pela presidente Dilma, né? A gente tem ali um avanço das tecnologias de transporte e comunicação em vários países parceiros da BRICS, vários países que têm o interesse de se filiar à BRICS, de se associar à BRICS, principalmente a China, né, principalmente se conectando à China, através dessa nova rota da seda. A China está construindo grandes ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, distribuindo sua tecnologia de transporte e comunicação pelo mundo, através de toda a sua rede de grandes empresas ali na Zona Econômica Especial. Ela está fazendo toda essa distribuição em grandes parceiros comerciais, isso inclui o Brasil, né? A gente tem aí uma ferrovia que vai ligar a Bahia até o Oceano Pacífico, né? Uma ferrovia gigantesca que vai passar pelo Peru, né? A gente vai ter uma parceria entre os países, isso engloba a própria China, que vai trazer a tecnologia do trem para esse movimento. A China também pretende trazer o trem-bala para o Brasil. A gente tem ali várias questões que envolvem essa nova rota da seda. A China não para de investir nesses seus parceiros comerciais, que dão sempre retorno financeiro para ela, dão sempre um retorno positivo. A China investe, a China traz economia, traz investimento tecnológico, traz essa mão da parceria tecnológica, ao mesmo tempo ela recebe muita grana em relação a isso e vai ficando cada vez mais poderosa, cada vez mais influente nos territórios que passa. Para quem estuda comigo, principalmente a galera do Prosper, lá de Resende, sabe que geopolítica tem a ver com poder aplicado ao território, poder manifestado no território. Quanto mais territórios eu tenho parcerias, influência, participação econômica, que eu envio minhas tecnologias, que eu faço trocas tecnológicas, que a minha bandeira, meu idioma, minha cultura, o nome do meu país aparece, mais poderoso eu sou, né? Mais influente politicamente e até economicamente eu me torno. Então, é uma questão geopolítica fundamental essa disputa entre Estados Unidos e China pela hegemonia global. E aí, os mercados, na 8ª notícia, as bolsas internacionais mostraram uma resiliência nessa semana, elas conseguiram resistir aí a todo o processo da guerra do petróleo, porém, uma notícia foi inesperada: agravamento militar
ou dados ruins de inflação podem inverter rapidamente o humor global, ou seja, o agravamento das crises militares na guerra da Ucrânia, na guerra do Irã, e os dados ruins de inflação, que a gente veio discutindo ao longo das outras 7 notícias, rapidamente podem mudar o humor do mercado internacional. Lembrando que nessa semana também nós tivemos uma baixa do dólar drástica, né? O dólar finalmente ele caiu de uma forma que ninguém esperava, né? Porque a gente está vendo o dólar cada vez mais desvalorizado frente ao real durante os 2 últimos anos. A gente vai ver uma queda no valor do dólar, na moeda dólar americano, né? Estadunidense em relação ao real brasileiro. A gente está vendo a economia do Brasil crescendo, se desenvolvendo, a questão do desemprego reduzindo cada vez mais. A gente tem a menor taxa de desemprego em toda a história do país, além, óbvio, de isso alavancar a nossa economia e valorizar a nossa moeda, né? Então, isso vai ajudar bastante a reduzir o valor do dólar, o que ajuda também a reduzir depois o valor do petróleo, do barril de petróleo, que é cotado em dólar na Bolsa de Valores, né? A nona notícia, estamos chegando na penúltima já, a América Latina segue crescendo pouco, e aí a gente vai encontrar que a região continua apresentando um crescimento abaixo do necessário para desenvolver ou resolver as suas desigualdades, baixa produtividade e informalidade do emprego. O desafio é combinar estabilidade macroeconômica com desenvolvimento de longo prazo. O Brasil se desponta como isso e tenta favorecer os seus parceiros comerciais no Mercosul e também, obviamente, os seus, não só os membros oficiais do Mercosul, mas também todos aqueles que são associados ao Mercosul a também desenvolver as suas economias, que desenvolver a economia na América Latina é fundamental para a sobrevivência da economia latina, não só do nosso país, né? Aqui para o Brasil, é importante a gente desenvolver os nossos parceiros e nossos vizinhos para que eles também tenham mais segurança, para que eles tenham mais estabilidade econômica, para que eles continuem comprando da gente, para que eles continuem tendo relações econômicas fortes com a gente e mantenham a nossa economia sempre crescente e estável. E a 10ª notícia, não para fechar a live, mas é a 10ª e última notícia de hoje. A live foi curtíssima, tá vendo? Tá vendo ali agora? Tem 21 minutos, 22 agora que a gente está ao vivo. Rapidamente eu passei por 9 notícias, a gente vai para a 10ª agora, já vou encerrar, tá? Isso foi só um teste, tá vendo que, né, a gente nem anunciou nada disso, não deve ter ninguém assistindo, a gente agora para você ver o número de espectadores no momento, tá lá, não dá para ver, só tem um olhinho e depois do olhinho não dá para ver o número que tem lá, mas se tiver alguém assistindo a gente, muito obrigado por estar assistindo, deixe seu comentário por aí, eu vou deixar isso gravado, porque depois eu vou cortar, vou baixar, cortar, editar, ver o que dá para aproveitar desse áudio, a gente está usando. Eu não sei exatamente se é esse microfone que a gente está usando agora, você está me ouvindo esse tempo todo e não sabe se é esse microfone. Eu estou usando o seu do lado ou se são os dois da frente aqui na mesa de podcast. Então, estou fazendo uns testes aqui, vou testar. Vocês vão ver que eu vou aparecer outras vezes essa semana e cada vez que eu aparecer vai ter uma fitinha aqui, ó, tá vendo essa fitinha amarela? Isso aqui identifica esse microfone. O outro é vermelho, o outro é azul, o outro é verde com as fitinhas penduradas. Vocês vão ver que os microfones são diferentes, né? Exatamente para testar se está captando o som direitinho de todo mundo. Eu estou vendo que está indo, né? Vamos ver se vai ser do jeitinho que eu preciso, para que vocês possam me ouvir perfeitamente, tá? Também vamos dar um ângulo da câmera na próxima, para a gente ficar numa angulação um pouco melhor, mais olho a olho ali, não ficar tão baixinho em relação a mim. E também, óbvio, que eu vou tirar aquele negócio pendurado dali, né, que tava o chroma key ali, e eu puxei ele agora para cima. Depois a gente testa o chroma key, deixa para a última live de teste a gente testar o chroma key, beleza? Vamos então, última notícia de hoje. Transição energética ganha força por causa do petróleo, por causa da inflação, por causa do que a gente está vendo nas guerras, tanto na Ucrânia quanto no Irã. A gente vai observar uma transição energética cada vez mais forte no mundo todo. O Brasil é muito vantajoso em relação a isso, tá? Diversos países ampliaram planos para reduzir a dependência do combustível fóssil e investiram em energia renovável. O Brasil possui vantagens competitivas, mas precisa transformá-las em liderança real. A gente já é líder mundial na geração de energia hidrelétrica. Não temos mais a maior energia hidrelétrica em operação. Hoje é a usina de Três Gargantas, lá no rio Yangtze, na China, mas nós temos a segunda maior usina em operação no mundo, né? É a usina nacional de Itaipu, que a gente divide um pouquinho dela com o Paraguai. Mas enfim, a gente, além de toda a energia hidrelétrica que a gente possui, a gente também tem muita coisa que a gente pode usar. A gente tem toda a circulação das massas de ar que são utilizadas para a geração de energia eólica. Nós temos toda a questão da nossa produção de cana-de-açúcar, que ajuda a reduzir as emissões ali de poluentes ou do uso do petróleo, do gás natural, do carvão mineral na geração de energia termoelétrica. Nós temos os painéis de energia solar. Existem várias usinas de energia solar sendo construídas em todo o país. Existem micro-usinas, grandes usinas, existem grandes investimentos. Nós temos uma das maiores usinas
fotovoltaicas, né, que usam energia solar no mundo, que fica na região ali do Piauí, né? Então a gente tem algumas empresas investindo nisso, tem casas e casas e casas, muitas casas hoje têm painéis solares para suprir as necessidades do dia a dia daquela residência, ou até mesmo para, além de suprir a necessidade da sua residência, cobrir ali o uso das operadoras, né? A gente tem a Light, a Enel no Rio de Janeiro, que dividem o estado, elas fazem ali o pagamento de royalties, trocam, né, o que elas produzem de energia ao longo do dia para a noite pelos painéis solares que a galera tem em casa. Muita gente tem painel solar em casa, as pessoas estão trocando os carros a combustão por carros elétricos ou híbridos e carregando os carros em casa porque tem painel solar e acaba consumindo menos energia, gastando menos energia da rede, da operadora, e isso acaba também precisando que a operadora gere menos energia própria, né? Porque a pessoa está usando a energia que ela gerou ao longo do dia. Então isso é muito interessante quando a gente observa que esse avanço da tecnologia para geração de energia sustentável e reutilizável é interessante porque ela está vindo no mesmo momento que a gente está vendo duas grandes guerras envolvendo a questão do petróleo e do gás natural. E aí, eu quero que você deixe um recadinho aqui para mim. Foram 26 minutos agora. Quero que você deixe aqui nos comentários, tá? A gente tem uma palavra final. A palavra final de hoje é teste, tá? E aí, eu preciso que você deixe nos comentários, além da palavra teste, se você chegou até o final, você deixe para mim o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal da Análise de Educação. E uma coisa muito importante mesmo, me diz se essa live te ajudou a entender o que está acontecendo no mundo hoje, a ver o mundo da forma geopolítica e econômica de uma forma bem rapidinha. Foi uma live muito rápida, eu falei bastante, bem rápido, porque é só um teste mesmo, tá? Mas eu queria falar dessas notícias hoje para vocês, para que a gente possa nos manter, para que nós possamos nos manter dentro das autoridades. Eu tô falando tão rápido que eu estou errando em português, me desculpem, é porque eu também tenho hora, já são 5 para 6, eu preciso sair daqui a 10 minutos, porque eu tenho que estar do outro lado da cidade em duas oficinas sobre educação antirracista para educação de jovens e adultos. Então, eu estou na correria agora para ir para lá. E aí eu vejo vocês na próxima live. A próxima live, gente, só para lembrar, ela vai acontecer ainda essa semana, tá? Mas é só para testar as coisinhas com vocês. Não vai ter nem grandes notícias aqui, é mais para teste, tá? Lembrando também, se inscreva no canal do História Studio. O História Studio tem o canal ainda ativo, é o @HistoriaTube. Lá a gente está ainda produzindo o nosso curso de História do Brasil. Toda semana sai um vídeo desse nosso curso de História do Brasil. Não está em ordem cronológica, o primeiro vídeo foi sobre a questão da independência do Brasil, o primeiro reinado. E agora a gente vai falar do segundo reinado, a gente vai falar do período regencial, revoltas regenciais. E o terceiro vídeo já é sobre o segundo reinado, a gente vai seguir uma sequência do Brasil já Brasil. Depois a gente vai ter um vídeo sobre colônia, fechou? A gente vai falar só de Brasil a partir da independência, por isso o primeiro vídeo não é colonial, o primeiro vídeo já é primeiro reinado, beleza? Vejo vocês aqui na Análise de Educação na próxima live e também vejo vocês no nosso curso de História do Brasil lá no canal História Tudo. Valeu, falou!